Shalom, shalom, pessoal, muito bom dia a todos do grupo, que o Eterno abençoe a todos vocês com muitas bênçãos. Hoje é um dia especial, é um dia que todos nós devemos refletir sobre tudo que está acontecendo em nossas vidas. Eu agradeço a Deus por todos vocês. Temos centenas de pessoas em nossos grupos. Isso tem sido uma bênção, mas eu quero alertar a todos vocês. Tomem cuidado uns com os outros. Fiquem atentos. Aqui nos grupos eu estou falando. Porque do mesmo jeito que eu estou falando aqui no grupo para vocês ficarem atentos, houve no céu uma separação de anjos. Existiam todos os anjos do bem. Ou melhor dizendo, todos achavam que era do bem e estava tudo bem. Mas na sua hora, cada um mostrou a verdadeira face. Cada um mostrou o verdadeiro caráter. Um foi para um lado e o outro para o outro lado. Os do bem ficaram sempre no lugar devido, e os do mal mostraram que realmente eram malignos e foram para o lugar devido. Baixaram. São anjos caídos. Nos grupos existe muita gente aqui entre nós. Eu não vou apontar nomes, mas existe muitos aqui que são pessoas que não têm a Deus, não são pessoas do bem, mas se acham do bem. Eu tenho que falar isso. Aí vocês vão se perguntar, mas Rabino, quem? Sou eu? Será que sou eu? Sou aquele outro? Vocês têm que entenderem uma coisa. Vocês têm que conversar com cada um de vocês, entre vocês, e prestar atenção nas conversas que tem uns com os outros, os comentários, as postagens, as satisfações e as inquietudes de cada um, para que vocês possam analisar o caráter de uns para com os outros. Eu não me deixo enganar por absolutamente ninguém. No Brasil existe apenas 1% de pessoas do bem. No mundo inteiro existe apenas 2% de pessoas do bem no planeta Terra. Toda a população da Terra é tirado 2% de pessoas do bem. Muitos que se dizem judeus não são do bem. Muitos ou todos aqueles religiosos, todos eu diria, que se dizem do bem não são. O mundo inteiro está poluído, contaminado com a maldade humana, porque foi instituído pelo Eterno isso. No começo de tudo, do primeiro homem e da primeira mulher surgiram 2 filhos homens. Um assumiu um lado perverso, maligno, e o outro foi eliminado pelo maligno. Lá no tempo de Noé, Noé teve 3 filhos. Um foi amaldiçoado, foi o filho do meio, Cã. Sem, o filho mais velho, um filho abençoado. Jefé, o filho mais novo, outro filho abençoado. Do filho amaldiçoado que desceu à África, que foi à África, existe um exército de pessoas que cultua até hoje o mal e são amaldiçoados. Vivem em maldição, em tudo que não presta. Muitos semitas optaram pela maldição, que são os árabes também, os judeus e árabes. Muitos judeus foram pessoas que foram amaldiçoadas também, porque optaram. Maldição por opção. E todos os árabes são povo que são amaldiçoado.
geneticamente, bastardos por Abraão. Abraão expulsou Ismael e sua mãe, Agar. E esses foram dispersados pelo deserto e surgiu daí uma nação, os árabes, os Emirados Árabes, os libaneses também são árabes, sírios são árabes, misturado com persas, esse povo. Mas resumindo, todo esse povo cultua o mal. São pessoas entregues literalmente à maldade, à perversidade, à promiscuidade, à imoralidade sexual. Casam-se com várias mulheres, são idólatras, tem um bandido terrorista como um deus dele, um líder. Igual no Brasil, os bandidos brasileiros. Olha, eu vou fazer uma matemática aqui para você entender. 99% do brasileiro são bandidos, tá? E uma grande parte são pessoas que apoiam o grupo terrorista PT e todos do Supremo Tribunal Federal. No Líbano, nos Emirados Árabes, melhor dizendo, nos Emirados Árabes, todos esses árabes, eles apoiam um terrorista que ensinou e ensina com o que ele deixou escrito, com o seu legado. Matai em meu nome, Mohammed. Matai em nome de Alá, matai em nome de Deus, matar aos judeus e aos cristãos em nome de Deus. Esse é o ensinamento deles. O Brasil hoje, ele é o celeiro do mundo. Nunca conseguiu ser um país de primeiro mundo porque sempre foi um país escravo por causa dos líderes religiosos, os líderes políticos, melhor dizendo, e por causa da religião que professa a pornografia cristã no coração dos idiotas brasileiros. E existe isso em toda parte do mundo também. Na maioria dos países, quero dizer. Existe isso na maioria dos países. Na Europa, principalmente. Estados Unidos. São pessoas que... O Brasil, ele não conseguiu ser um país de primeiro mundo nunca, tendo tudo mais que qualquer um outro país no mundo. Por causa dos políticos também, por causa da religião. E agora, mais que nunca, o Brasil, além de ser o celeiro do mundo, o país que alimenta com escravidão o mundo inteiro, um país escravo, ele agora é um país acolhedor, é o berço do terrorismo do mundo. Vocês podem prestar atenção que em breve vocês ouvirão que o Brasil será acolhedor de todo terrorista do mundo inteiro, todo golpista, todo criminoso, todo corrupto, toda pessoa maligna do mundo virá para o Brasil. Com a ajuda do grupo terrorista PT, que por sua vez é líder do PCC, do Comando Vermelho, e também será formado no Brasil um grupo terrorista iraniano, com a ajuda do Irã. Todos os terroristas perseguidos do mundo inteiro virá morar no Brasil, tendo no poder brasileiro um terrorista. Mas esse terrorista morrerá por causa da sua idade também. Ele será afastado, mas surgirá outro. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro será assim. É muito importante que se abra os olhos, Mas no final desse vídeo, pessoal, eu vou falar coisas confortáveis, que confortarão a vocês, que deixarão vocês mais tranquilos, para que vocês possam entender que nem tudo é maldade e que há uma luz no fim do túnel. O povo brasileiro, ele está preso a um sistema. O Rio de Janeiro é uma cidade no Brasil
que apenas 2% dessa população são pessoas do bem. O resto são todos bandidos e não sabem. São pessoas normais, aparentemente, mas são imorais. Quando não são imorais sexuais, são idólatras. Quando não são idólatras, são corruptos, mentirosos, pornográficos, criminosos, vigaristas, políticos. É uma imundície. São Paulo a mesma coisa, Brasília nem se fala. O Brasil inteiro é assim. E chegando mais e mais de toda parte do mundo. Vai chegar um dia que o oxigênio no Brasil ficará irrespirável. As pessoas buscarão as florestas para morar, porque não conseguirão viver no meio de tanta imoralidade, de tanta imundície. Mas existe uma luz que ilumina tudo. Existe uma luz no fim do túnel. Essa luz se chama justiça e verdade. Deus criou o bem e o mal. Ele criou antes da existência da Terra. E o ser humano, ele tem que optar o caminho a seguir. Mas a maioria optarão pelo lado do mal, pelo lado errado. 2% da população mundial viva na Terra hoje, dessa remessa de hoje, dessa geração, serão pessoas vencedoras. Porque veja quantas gerações vieram. Antigamente a maioria era do bem. No início era a maioria do mal. Aí depois foram melhorando, aí a maioria do bem, depois foi diminuindo de novo. E assim foi. Houve sempre essa disputa. Houve uma época que uma grande parte da população na Terra eram pessoas do bem. Mas eu vou retificar minhas palavras. Nunca a maioria da população na Terra foi do bem. Nunca. Só naquele comecinho que era Adão e Eva e os filhos de Adão e Eva. Mas até aí já se sabia que os dois pecaram. Então, se os dois que eram o início de absolutamente tudo, de toda a geração, já erraram, então você entenda que nunca houve na Terra a maioria do bem. Sempre houve a maioria do mal. O mal sempre predominou na Terra, no coração da raça humana. O homem sempre, a maioria, foi perdedor. Em toda a Terra, no tempo de Noé, Deus só viu graça em quem? Em Noé. Não nos filhos de Noé, em Noé. E por causa de Noé, ele preservou os filhos. Entendeu? Por causa de Noé. E Noé teve 3 filhos. E de um dos filhos, Deus viu mais graça ainda, que foi Sem. E de Sem surgiu Abraão. De Abraão surgiu Isaac, Jacó. E aí são os judeus, que é o único povo na Terra, que tem a verdade, que usa a verdade. Todos os povos na Terra são pessoas malignas. O judeu soma apenas 2% da população da Terra. E 2% da população da Terra
são as pessoas do bem. Mas nesses 2% da população na Terra, não quer dizer que todos sejam judeus. Mas muitos, os 98% da população da Terra, são do mal. E muitos desses que são do mal, também tem muitos judeus aí no meio. Por quê? Porque Deus deixou o livre-arbítrio limitado para o homem optar o caminho a seguir. Um caminho reto, com a luz, e um caminho cheio de curvas na escuridão. Muita gente escolhe o caminho errado. Isso foi proposital. Deus fez isso desde o início, até lá no céu. Anjos do bem e anjos do mal. Então, meus amigos, todos aqui dos grupos, é muito importante que vocês se autoanalisem. Faça uma retrospectiva na sua vida, no seu comportamento, nos seus comentários, e veja se você pertence ao lado do bem ou ao lado do mal. Uma pessoa que anda com justiça e verdade, ela não anda com mentira, com crimes, com golpes, com corrupção. Não existe mentira grande nem mentira pequena. Não existe um crime pequeno e um crime grande. Não existe um homicídio pequeno e um genocídio. Todos são crimes. Não matarás. Mentira, não mentirás. Não darás falso testemunho. Não adulterarás. Não existe uma traiçãozinha pequena e uma traição grande, uma traição de um beijo, uma traição de uma relação sexual. Tudo é traição, tudo é adultério. Não existe um adultério no pensamento e um adultério físico. Não existe. Adultério é adultério. No pensar também. Um desejo do bem e um desejo do mal. Eu desejei o mal, mas eu desejei mais o bem. Não importa. Você desejou o bem e desejou o mal, então o mal contamina todo o bem. Não existe essa separação. Você tem que optar. O que é certo e o que é errado. Aonde existe luz, não existe escuridão. Veja que aonde existem anjos celestiais, não existe demônios. Mas quem criou anjos e demônios? Deus criou isso. Para ele poder ver com clareza o que somos, quem somos, o que fazemos, qual a decisão que vamos ter aqui na Terra. Como é que Deus vai analisar o nosso comportamento lá de cima, se Ele não vai ver os prós e os contras? Tem que ter, se a gente for viver aqui na Terra só fazendo bem, Ele não precisa ficar nos analisando, ele tem que fazer uma separação. Eu estou vendo você daqui, você é do mal, você é do bem. Porque essa terra é um jogo, é um tabuleiro de jogo. A gente veio aqui para jogar, para cumprir uma missão. Existe um time de um lado e outro time do outro. E cada time tem jogadores. Jogadores do bem e jogadores do mal. O time do bem, ele vencerá. Mas o do mal, ele é maior. Ele aparentemente é mais forte. Ele tem muitas armas. Mas o do bem tem apenas uma arma. E a arma mais poderosa. Mas muitos não sabem usar essa arma.
muito. A maioria não sabe usar. E o do mal usa várias armas, todo tipo de armas, todo tipo. São sujos. Então essa vida é um jogo. A gente está aqui para jogar, para vencer. O caminho ele é reto. O caminho é reto. Mas as pessoas preferem fazer curvas. Eu digo a vocês que até 2030 vocês verão coisas absurdas na vida de vocês. Eu vejo isso na minha vida. Em breve essa terra ficará lavada de sangue, suor e lágrimas. Esses bandidos terroristas do partido terrorista PT, que tem como na sua administração os líderes terroristas do Supremo Tribunal Federal, eles condenarão a muitos inocentes à prisão perpétua e sorrirão. Farão isso com frenesi, igual uma serpente. Mas todos esses terroristas no mundo inteiro, eles estão presos. Eles encarcerarão a muitos inocentes, a muitos a prisão perpétua. Porão tornozeleira em muitos. Por quê? Porque eles já são presos. O invejoso, ele não quer o que você tem. O invejoso quer que você não tenha. Porque eles são invejosos, eles são do mal. É uma índole ruim que tem dentro deles. Essas pessoas que estão prendendo outras pessoas inocentes, encarcerando, pondo tornozeleiras, é porque eles já estão presos. Esses políticos brasileiros corruptos do grupo terrorista PT, o Supremo Tribunal Federal, o Comando Vermelho, veja o PCC e o Comando Vermelho, eles estão presos. Eles vivem em favelas, eles não podem sair de dentro da sua comunidade para se entrosar com pessoas fora da comunidade, como pessoas, não são sociáveis mais, não estão longe da sociedade, são criminosos, eles estão presos a um sistema. E os políticos corruptos do grupo terrorista PT, Alexandre de Moraes, os do Supremo Tribunal Federal, o Lula e etc., eles estão presos. O Alexandre de Moraes, ele põe tornozeleira nas pessoas porque ele já usa uma tornozeleira. A tornozeleira dele se chama Brasil. Ele está preso no Brasil, ele não pode sair do Brasil. Ele tem dinheiro no banco, milhões e milhões e milhões de muito dinheiro no banco, mas ele não pode gastar isso. Ele não tem como gastar isso fora do Brasil. E ele não tem como desfrutar nada dentro do Brasil, porque ninguém quer ele. Ele não pode ir a uma praia. Ele não pode ir à Disneylândia. Vocês que estão me escutando, fala esse nome, Disneylândia, ao Alexandre de Moraes. Ele não suporta isso. Ele não suporta isso. Ele não suporta a ideia de não poder pisar na Inglaterra e em outros países civilizados. O Brasil não é um país civilizado. Eu conheci um português em uma viagem que eu fiz no Amazonas e ele ficou encantado, maravilhado com a floresta, com as coisas, as comunidades, tudo, que era uma coisa diferente, nova. Mas depois de uns 20 dias de viagem por todo o Brasil, no norte do Brasil, ele disse: Rabino Ibrahim, eu tenho que voltar. Eu disse: mas não vá agora não, demora mais um pouquinho. Ele disse: não, eu tenho que voltar porque eu preciso de civilização. Eu preciso de civilização. Ele não mentiu. O Brasil não é um país civilizado. Existem muitos animais, principalmente no Amazonas, no Pará. As pessoas também. A maioria não são pessoas civilizadas.
no Amazonas, no Pará, são um povo descendente de índios, são indígenas. O Brasil, que não são muito forte o sangue indígena, porque todo o Brasil é descendente de indígena também. No norte do Brasil, no sul do Brasil, as pessoas são um pouco mais civilizadas, entre aspas, mas não são civilizadas. São animais, piores que animais, agem pior que um animal. São imorais, corruptos, ladrões, são monstros. Menos de 1% da população brasileira são pessoas do bem, menos de 1%, mas eu digo 1%. E você diz, não, mas existem milhares, veja aquela pessoa, veja aquele político ali, veja o Nicolas Ferreira, veja o Bolsonaro. Os que aparentam ser do bem já foram corruptos antes. E agora são do bem, beleza. Mas são idólatras. Não tem Deus como Deus, tem um homem como Deus. É por isso que se complicam na vida. Então, 1% das pessoas no Brasil são pessoas boas, honestas, justos, com a justiça do homem e com a justiça de Deus. Mas o resto são pessoas terríveis. São políticos, são religiosos idólatras, são criminosos, são adúlteros, são pessoas perversas, são pessoas do mal. Abram os olhos todos vocês, abram os olhos. Disneylândia, que nome bonito. Muitos sonharão com esse lugar, mas esse não é o melhor lugar do mundo. Um homem que é justo, ele é livre. Ele pode ir para qualquer lugar no mundo. Ele é livre. E quando ele é abençoado, ele pode desfrutar em todas as partes do mundo, do bom e do melhor. E quando ele é super justo, correto, como Jó, esse aí passará daqui para um lugar excelente, maravilhoso. O lugar preparado para todo homem justo do bem. Isso foi é o projeto de Deus, de Hashem. Mas a maioria, 2% da população do mundo, mais ou menos, não conseguirão. Sempre houve mais malignos do que benignos na terra. Sempre houve mais perversos do que pessoas boas. Sempre houve mais pessoas imorais do que pessoas com moral. Sempre houve mais injustos do que pessoas justas na terra. Todos os cristãos, religiosos e não religiosos, todos aqueles que creem em Jesus como Deus, são perdedores, porque são idólatras. Todos os islâmicos na terra são idólatras, são bandidos, são criminosos, são perdedores, todos. Muitos são prósperos, são vencedores na prosperidade, mas são perdedores na vida eterna, para a vida eterna. Uma coisa é você educar o filho para ele aprender o seu caráter, que por sua vez você já aprendeu do seu avô e seu avô aprendeu de Deus. Deus ensinou Abraão, Abraão ensinou Isaac, Isaac Jacó. Isso é educação. Bar mitzvah, aonde a criança já é adulta no conhecimento, na educação da Torá, na educação do caráter do pai e da mãe. E outra coisa é mandar a criança para uma escola
para ela estudar. Ali é um preparo para o futuro profissional da criança, para o conhecimento em geral. Estudar matemática, estudar língua do país que vive, do outro, idiomas, estudar ciência, física, química, biologia. Isso aí é o conhecer, não é a educação que um pai deve dar ao filho.